Você já chegou num ponto da sua vida onde olhou para tudo que construiu e sentiu que não valia nada? Onde o cansaço não era só do corpo, era da alma? Onde você pensou: eu errei demais, eu falhei demais, talvez não haja mais volta? Pedro chegou nesse ponto, e o que aconteceu naquela noite mudou ele para sempre. Mas antes de eu te contar o que eu disse a ele, eu preciso que você entenda quem Pedro era de verdade, porque as pessoas romantizaram demais esse homem. E quando você entender quem ele realmente era, você vai entender por que eu o escolhi. Pedro não era um homem suave. Ele nasceu em Betsaida, uma cidade pequena, áspera, na margem norte do Mar da Galileia. O cheiro daquele lugar era de peixe, sal e suor. Os homens ali acordavam antes do sol e dormiam com as mãos em carne viva. Não havia espaço para fraqueza, não havia espaço para dúvida. O nome dele era Simão, filho de Jonas, um pescador como o pai, como o avô, como todos os homens da família antes dele. Ele era grande, tinha ombros largos, voz grossa, um temperamento que explodia antes mesmo que ele pensasse. Os outros pescadores respeitavam ele, não por gentileza, mas por força. Quando Simão falava, as pessoas paravam, mas por dentro havia uma agitação que ele nunca soube explicar, uma inquietação, como se a rede que ele jogava toda manhã no mar fosse a mesma rede que prendia a vida dele num círculo sem saída. Acorda, pesca, dorme, acorda, pesca, dorme. Ele tinha uma esposa, tinha uma sogra que ele amava, tinha contas a pagar e um barco que precisava de conserto. Era um homem comum, vivendo uma vida comum, e no fundo, sentindo que havia algo mais, sem saber o que, até o dia em que eu apareci na beira daquele lago. Eu não cheguei com trovão, não cheguei com anjos, cheguei com uma pergunta simples, olhando direto para ele enquanto ele lavava as redes com as mãos cheias de escamas. Simão, você pode me emprestar o seu barco? Ele me olhou. Não sabia quem eu era ainda, mas algo naquele olhar, ele não conseguiu dizer não. E foi assim que começou, quando eu disse a ele: venha, e eu farei de você um pescador de homens. Ele largou tudo. E eu preciso que você entenda o peso disso. Ele não largou um emprego ruim. Ele não largou uma vida miserável. Ele largou a única identidade que conhecia. Ele era pescador. Era isso. Tirar isso dele era tirar o chão debaixo dos pés. Mas ele foi. E nos meses seguintes, Pedro viu coisas que nenhum ser humano havia visto antes. Ele estava presente quando eu curei o leproso que ninguém tocava há anos. Um homem cujo rosto tinha sido consumido pela doença, que vivia gritando impuro, impuro, para afastar as pessoas. Pedro viu quando eu estendi a mão e toquei aquela pele destruída. E ela voltou, ali, naquele segundo. Ele estava no barco quando a tempestade chegou sem aviso. Aquelas tempestades do Mar da Galileia que os pescadores experientes temiam mais do que qualquer coisa. Ventos de mais de 80 quilômetros por hora, ondas que viram barcos pelo lado, e eu estava dormindo, dormindo. E quando me acordaram com o pânico na voz, eu me levantei, olhei para aquele mar em fúria e disse apenas: silêncio, aquieta-te. E o vento parou. Pedro ficou olhando para aquela água que segundos antes queria engoli-los, e então me olhou, e pela primeira vez na vida sentiu um medo diferente. Não o medo do perigo, o medo de estar perto de algo muito maior do que ele poderia compreender. Mas Pedro era Pedro, e mesmo com tudo isso, ele continuava tropeçando. Ele falava quando devia calar. Ele cortava a orelha de um soldado quando devia parar. Ele prometia coisas que não conseguia cumprir. E então chegou a noite que quebrou tudo. Era madrugada. O frio de Jerusalém em abril corta diferente.
Não é o frio do inverno, é um frio úmido que entra nos ossos sem avisar. Eu havia sido preso horas antes. Pedro me seguiu à distância. E isso já era coragem, porque os outros haviam fugido. Mas coragem tem limite. No pátio do sumo sacerdote, enquanto eu era interrogado lá dentro, Pedro ficou do lado de fora, aquecendo as mãos num braseiro com os servos e os guardas. E então uma serva o olhou, uma moça jovem, sem poder nenhum, sem autoridade nenhuma. E ela disse: "Você também estava com esse homem, o Galileu." E Pedro disse: "Não sei do que você está falando." Primeira negação. Ele se afastou. Outro servo o viu. Este também estava com Jesus de Nazaré. "Não conheço esse homem." Segunda negação. E então outros chegaram. "Com certeza você é um deles. Seu sotaque te entrega. Você é da Galileia." E Pedro começou a praguejar, a jurar, com as palavras mais duras que um pescador sabia usar: "Eu não conheço esse homem." E naquele exato momento, o galo cantou, e eu passei pelo pátio, algemado, machucado, e olhei para ele, não com raiva, não com julgamento, com um olhar que ele nunca conseguiu descrever para ninguém até o fim da vida. Um olhar que dizia: "Eu sei, eu sabia que isso ia acontecer, e eu ainda estou aqui." Pedro saiu correndo daquele pátio e chorou. Não chorou como o homem chora quando perde algo. Chorou como o homem chora quando perde a si mesmo. Foi o choro mais fundo da vida dele. Ele tinha prometido morrer por mim, horas antes, na mesma noite, e havia me negado 3 vezes com palavrões na boca. Depois da ressurreição, os discípulos não sabiam o que fazer. Então Pedro disse o que todo homem diz quando não sabe mais quem é: "Eu vou pescar." Voltou para o mar da Galileia, para o barco, para as redes, para o único lugar onde ainda sabia quem era. E a noite toda eles pescaram, e não pegaram nada. Quando o sol começou a nascer, havia alguém na praia que eles não reconheceram de longe, e aquela figura gritou. Jogaram a rede do lado direito do barco. Eles jogaram, e a rede ficou tão cheia que não conseguiam puxar. João me reconheceu primeiro. É o Senhor. E Pedro, impulsivo, transbordante, incapaz de esperar, jogou a roupa fora e se jogou no mar. Nadou até a praia, com tudo o que havia feito, com tudo o que havia dito, com toda a vergonha pesando nele como pedra. Ele não ficou no barco calculando o que dizer. Ele pulou. Quando chegou até mim, havia peixe assando numa brasa. Eu já tinha preparado o café da manhã para eles, e sentamos juntos. E então, depois de comer, eu olhei para ele e perguntei: "Simão, filho de Jonas, você me ama?" Ele disse: "Sim, Senhor, você sabe que eu te amo." "Então apacenta os meus cordeiros." Perguntei de novo: "Simão, você me ama?" "Senhor, você sabe que eu te amo." "Apacenta as minhas ovelhas." Terceira vez: "Simão, filho de Jonas, você me ama?" E ali Pedro ficou triste, porque entendeu. 3 perguntas, 3 negações apagadas, uma por uma. Não com punição, não com sermão, com restauração. Ele disse com os olhos cheios d'água: "Senhor, você sabe todas as coisas. Você sabe que eu te amo." E eu disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Eu estou te contando isso porque você precisa ouvir o que eu disse a Pedro e entender que estou dizendo a mesma coisa para você agora. Você não é o pior que você já fez. Você não é a promessa que quebrou. Não é a vez que fugiu quando devia ficar. Não é a noite em que negou tudo em que acreditava para se proteger. Você é quem eu chamo pelo nome. Pedro virou a pedra sobre a qual construí a minha igreja. Aquele homem que praguejou no pátio frio. Aquele homem que fugiu. Aquele homem que chorou sozinho na rua. Esse homem, especificamente, foi o que eu escolhi. E se você está ouvindo isso com 40, 50, 60 anos de vida nas costas,
com cicatrizes que ninguém vê, com escolhas que você ainda carrega no peito. Eu quero que você saiba, a pergunta que eu fiz a Pedro não foi sobre o passado dele, foi sobre o futuro. Você me ama? Não. Você errou? Já sabia que sim. Não. Você me decepcionou? Já havia perdoado antes de perguntar. A pergunta era sobre o que ainda estava por vir. E a mesma pergunta ressoa para você hoje. Não importa o que você pescou ou deixou de pescar durante essa noite longa que foi a sua vida até aqui. O sol está nascendo. E eu já preparei o fogo. Se essa história tocou algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreve no canal. Toda semana tem uma história assim. E comenta aqui embaixo qual parte chegou mais perto do seu coração.